relação aos metais considerados raros, né, que são usados aí nos eletrônicos, celulares, na automação, e a gente vê que esses produtos também têm tido uma vida útil cada vez menor. E não existe um incentivo para que a gente entregue esse produto de uma maneira geral ou devolva para a empresa, para que esses metais possam ser reciclados e utilizados novamente, né? Como é que o setor tem se planejado para isso, para atender essa demanda e para reciclar cada vez mais aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Nós estamos falando do setor de reciclagem de eletrônicos, né? Nós temos um comitê especializado em reciclagem eletrônica lá no Instituto Nacional de Reciclagem, que é que falamos sobre essa demanda desses materiais. Cada dia mais, esses consumos de materiais eletrodomésticos, eles têm, em vez de terem sido consertados, né? Eles estão sendo reciclados, né? O problema é que o Brasil é um país continental, né? Então a dificuldade que a gente tem muito grande de movimentação de produto é muito grande. A logística é um custo elevado no setor de reciclagem. É um dos maiores custos que o setor tem. Para que a população entenda, você movimentar material para os grandes centros, que é onde são destinados para a destinação de reciclagem, é muito alto o transporte rodoviário. Então, você trazer um material do centro-oeste, do norte e do nordeste para São Paulo fazer o processamento é muito caro. Então, para que isso possa ser desenvolvido, existe necessidade de alguns pontos de coletas. Hoje no Brasil nós temos praticamente 9 ou 10 empresas que fazem o tratamento desse material eletrônico. E eles possuem seus pontos de coleta estratégicos no Nordeste e no Norte, além de alguns no Centro-Oeste. Esse material hoje é destinado corretamente, então o material, quando a gente recebe, ele é segregado, separado. A população tem que entender, por exemplo, quando eu pego um ferro de passar roupa, ali tem vários compostos, eu não reciclo ele como um todo e ponho para botar dentro de uma indústria. Eu tenho que trazer para dentro de casa, separar o material e destinar a cada um deles. Plástico vai para um setor, o ferro vai para outro setor, a parte eletrônica das placas vai para uma outra empresa e os cabos vão para outra empresa para você ter a recuperação do cobre. Então vamos lá, placa eletrônica. O Brasil hoje não tem uma refinaria específica para esse tipo de material, para a recuperação de materiais preciosos. Então esse material ele é exportado para a Ásia e lá, através de processos químicos, eles são separados e recuperados. Então imagina o custo de mandar o material toneladas e toneladas para a Ásia, para você segregar e tirar um pedacinho de ouro, um pedacinho de platino. Então é bem alto mesmo o custo. Então, mais uma vez, o custo logístico é o que mata nesse transporte e nessa solução. Mas uma vez reciclado, o custo dele acaba sendo menor do que o custo, por exemplo, de extraí-lo ali da mineração? Como que a gente avalia o custo-benefício de um processamento ou de outro? Bom, o custo operacional, ele vai depender de cada uma das indústrias. Eu acho que o benefício maior é o meio ambiente, né? A partir do momento que a gente começa a utilizar esse processamento de refino do material, é muito mais barato do que a gente escavar, né? E, inclusive, o impacto ambiental. Eu acho que a parte mais importante para entender no setor é o seguinte, nós defendemos no setor que o impacto ambiental ele é consequência do trabalho de reciclagem. Então, quando a gente aumentar o consumo de reciclagem, naturalmente nós vamos estar diminuindo o consumo natural do produto, se assim eu posso dizer, né? E diminuindo o impacto ambiental. Então, muitas vezes o setor se ocupa com o impacto, mas não se preocupa com a reciclagem do produto, né? Cabe também existir leis que obriguem a indústria a aumentar seu consumo de reciclagem. Isso é fato, né? Então, a economia circular já diz isso. Vamos aumentar o reuso do material. Mas a gente tem que ter uma obrigatoriedade, porque, mais uma vez eu falo, a indústria visa lucros. Então, você precisa incentivar e fazer com que o aumento do consumo de material reciclável seja maior, obrigando as indústrias a ter o maior percentual de uso desse produto. Bom, a gente já tem uma lei de gestão de resíduos até bastante eficaz e forte aqui no nosso país. Mas quando se trata, por exemplo, assim, eu fabriquei uma geladeira, quem deveria pegar essa geladeira na vida útil final dela deveria ser o fabricante, mas a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Como é que a gente pode melhorar esse processo? Vocês entram nessa cadeia para poder ajudar nesse processo? Ou existem indústrias que são cadastradas em fábricas maiores para que retire esses eletrodomésticos? Como a população, o que ela pode fazer, né, quando ela tem ali uma televisão, uma geladeira, um ferro, que não seja só jogar ali na coleta seletiva, mas entregar de uma maneira mais eficiente para que ela seja reciclada? Bom, esse ano fazem 10 anos ou 11 anos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada, né? Ela foi implementada com esse objetivo, que todas as indústrias que gerassem seus produtos, elas fossem responsáveis pela sua coleta e pela sua reciclabilidade.
Porém, ela não obriga que a indústria faça ela mesma, mas que ela tenha que apoiar ou incentivar alguém do setor ou definir os agentes que façam essa coleta. É esse o papel do Instituto Nacional de Reciclagem. Nós fazemos a coleta de material no Brasil inteiro, segregamos e destinamos para os processamentos. Mas ela não é cobrada pelos órgãos governamentais como deveria de ser cobrada, né? Então, a obrigatoriedade, os volumes e os números, eles não são fidedignos àquilo da produção. Então, hoje você fala, tem uma indústria que fala que produziu 1 milhão de toneladas, porém, para que recicle 1 milhão de toneladas, mas você vê o processamento deles são de 10 milhões de toneladas. Então há uma diferença aí e os órgãos governamentais deveriam de cobrar melhor isso. O setor está aqui à disposição, o Instituto Nacional de Reciclagem é bem estruturado, nós temos indústrias de reciclagem com 400 funcionários, 500 funcionários, com estrutura completa para atender. Só que essa demanda tem que vir e ela tem que ser gerada, né? Mais uma vez, qual é o problema? O que a população pode fazer? Procurar seu ponto de coleta na prefeitura, e aí a prefeitura tem que participar para que ela possa destinar, ou a cooperativa da cidade, né? Os catadores, então esses são os catadores autônomos e as cooperativas são os agentes iniciais. Então a população tem que levar esse produto. Mais uma vez eu entendo que é um produto econômico, né? Você tem processos de reciclagem em outros países que quando você compra o material, você tem uma taxa de reciclagem que você paga por esse produto. Então, por exemplo, eu comprei uma garrafinha ou uma lata, ela vem com um adicional de centavos que você paga para incentivar o setor da reciclagem. E você, quando devolve, depois do uso do produto, você devolve, quando você for comprar um novo, ou no supermercado, ou num ponto de coleta, você recebe esse dinheiro de volta. É esse modelo que você tem que fazer com que há um incentivo. A gente não tem essa política ainda definida nem aplicada, porém seria um excelente incentivo. Mas, mais uma vez, o viés econômico ele é importante. Só a segregação em casa, quando a população separa. Vamos dar um exemplo que acontece em São Paulo. Você separa hoje o lixo seco e o lixo úmido. Quando você vai lá para baixo no seu prédio, ele é separado lá. Quando chega no caminhão de coleta, ele mistura novamente. Às vezes ele é todo misturado e o processo todo se perde, né? Então, não há um incentivo e não há política pública para definição desse processo, né? Então, quando ele volta de novo para a cooperativa, ele já está úmido de novo. Então, imagina a dificuldade que tem na cooperativa para segregar esse material. Além dos contaminantes. Quando você pega um material seco e você mistura com material úmido, ele tem todos os seus contaminantes de alimentação. E depois, para a limpeza, é muito maior, né? Alguns produtos são até perdidos, porque você não tem mais a limpeza e a claridade do produto, ele está contaminado, e aí você não consegue destinar.